Bom, Apocalipse 10, 11, irmãos, nos dá uma ideia clara de que nesse campo de guerra que vivemos, e cujas nossas reflexões estão chegando ao fim, temos aqui mais 3 ou 4 semanas para tratar sobre isso, a gente consegue perceber que o coração desta seção do livro de Apocalipse, os capítulos 10, 11 e 12, estão falando de algo que é aparentemente até muito simples. E eu queria que você entendesse o que eu vou dizer. João está nos dizendo que o diabo sabe já que está derrotado, mas ele luta com todo afinco para que os homens não saibam. O diabo já está derrotado, mas luta o máximo que pode para que os homens não saibam disso. É com essa frase que nós damos os primeiros passos na direção do entendimento de que viver nesse campo de guerra, como o livro de Apocalipse nos mostra, há tantas semanas estudando aqui aos domingos, meditando aqui aos domingos, o capítulo 10, 11 e 12 nos dá uma ideia clara de que a partir de agora a igreja não é mais apenas aquela pobre, perseguida, sofredora, apanhando do diabo e dos seus agentes do mal. A gente começa a encontrar uma outra alternativa, uma outra visão. Deus parece que começa a descortinar para João um outro ideal, a da igreja que está sendo chamada agora não apenas para se defender, mas para atacar. Nós estamos acostumados e nos acostumamos nessas últimas semanas com a ideia de que o livro de Apocalipse ele mostra e revela, e como é fato, o consolo para uma igreja que sofre, que está sendo perseguida, como estava a igreja quando João escreveu o Apocalipse, nas mãos do Império Romano. E vale a pena relembrar que o Apocalipse de João foi escrito num período de grande perseguição, no ano 90 ali depois de Cristo, a igreja sofrendo com a espada do Império Romano e os cristãos sendo agredidos, decapitados, surrados pela perseguição. Vem então uma mensagem da parte de Deus, uma voz que dizia para a igreja: calma, fiquem firmes, alguém está no trono, e ele governa sobre todas as coisas. O governo foi colocado nas mãos do Cristo. O mal não é eterno, o mal não vai durar para sempre. Fiquem firmes que um dia ele enxugará dos olhos de vocês toda lágrima. As igrejas sofrerão com muitos problemas, nós veremos o Cristo glorificado, enfim, tudo isso deu conforto para a igreja, mas agora parece que a perspectiva muda. João então começa a escrever e a falar para essa igreja sofredora que agora não era hora apenas de se defender, mas a vocação da igreja na presente dispensação também era uma vocação para o ataque, para a ofensiva, para uma ação contundente diante da missão de pregar o Evangelho. Nós sabemos que o tema do Apocalipse é a vitória do Cordeiro e da sua igreja sobre o dragão e os agentes do mal. Esse é o grande tema, a vitória de Cristo e a sua igreja. Mas há uma contradição no livro de Apocalipse, uma aparente contradição. Quando nesse mundo que um cordeiro, uma simples ovelha, venceria um dragão terrível? E há uma grande ordem também no livro de Apocalipse: não retrocedam. Amém? Não arredem o pé. Vocês não são um exército acuado num cantinho, apanhando e sofrendo, esperando o dia final para serem libertos desse terrível cativeiro. Vocês são um exército que lutam e também avançam. Vocês também atiram. Vocês também partem para o ataque. E hoje nós vamos falar sobre isso. Essa igreja que está sendo alertada sobre os duros tempos da presente dispensação, do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, não é uma igreja que fica num cantinho acuado apanhando o tempo inteiro. É também uma igreja que vai à luta, que não retrocede e que também tem armas nesta guerra. Não são poucas as vezes que o dragão é retratado
com cores vivas, várias cabeças, irado, furioso, tentando impedir os homens de conhecer a história da cruz, que é a sua grande derrota. Grave o que eu estou te falando. O livro de Apocalipse é o tempo inteiro o relato para que João descrevesse a igreja, que o diabo sabe que já está derrotado, mas ele tem que fazer de tudo para que as pessoas não saibam disso. Essa é a sua grande estratégia. Ele tenta impedir a igreja de anunciar para o mundo e para as pessoas de que ele já está derrotado. A grande missão do maligno está em lutar, e faz isso através de muita perseguição. Suas tentativas estão nisso, de não permitir que a gente consiga avançar. Aí está o grande desafio. A igreja de Cristo, nós, o povo de Deus, que temos no DNA a missão, que não é eventual, ela não acontece quando a gente realiza um evento em praça pública. O DNA missionário da igreja é existencial. Essa igreja, esse povo de Deus sempre encontrará dura oposição e resistência quando ela parte para o ataque. A igreja, quando resolve partir para o ataque, encontrará dura oposição e resistência. Igrejas missionárias, comunidades que querem avisar para o mundo que Cristo é o vencedor e o diabo já está derrotado, elas são perseguidas, pressionadas, elas são oprimidas. Igrejas que não estão preocupadas com isso, tenha certeza de uma coisa: não sofrem como as comunidades que querem proclamar e anunciar a verdade de que Cristo reina e de que o diabo já está derrotado. E aí vem o desafio, porque o inimigo usa a cada dia estratégias mais sofisticadas e criativas e sutis para nos impedir de partir para o ataque. Nós lutamos o tempo inteiro, porque a missão da igreja é ir e falar para o mundo inteiro algo simples: o diabo perdeu, Cristo é o vencedor. Só que suas distrações, suas estratégias, seus manejos são eficientes na hora de tentar travar a igreja, travar o povo de Deus, travar você, cristão, na hora de cumprir essa tarefa. Suas distrações são sutis, elas habitam sorrateiramente, sabe aonde? Nos egoísmos que nós nutrimos, nas nossas vaidades institucionalizadas. Daqui uns dias, a gente quer derrubar esse prédio, construir uma catedral pontiaguda, a maior torre de Valadares. Esses egoísmos que ficam nos estagnando no conforto, na segurança dominical. Enquanto você está sentadinho, refrescado, ouvindo uma mensagem que compactua com seus ideais aí religiosos, está tudo bem. Enquanto isso, na Coreia do Norte, os nossos irmãos estão sendo esmagados. Enquanto isso, enquanto Satanás está empobrecendo, escravizando, oprimindo, decepando, destruindo a vida de milhares de pessoas nesse campo de guerra, nós estamos acuados num canto, preocupados com as leis que tramitam aí no Congresso Nacional, uma coisa ou outra e tal. Se você vai poder se reunir ou não. Daqui uns dias vão querer diminuir os decibéis que cantam das músicas na igreja, do som na igreja. Fica todo mundo desesperado. E a minha pergunta é: será que nós não estamos presos, tendo a ideia, acreditando que somos soldados, mas a verdade é que apenas na defensiva, ainda não entendemos que Ele nos chamou para avançar também? Seja bem-vindo, querido cristão. Esse é o cenário da grande guerra entre o cordeiro e o dragão. Aí Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores da história da igreja, dizia o seguinte: ou você, cristão, é um missionário, ou é o quê? Um impostor. Repito, ou você, cristão, é um missionário, ou é um impostor. De que lado você está nessa história? Que tipo de cristão você é?
em que tipo de exército você milita neste campo de guerra? Esse é o grande conflito nas nossas mentes. Nós vivemos aqui como se fôssemos simplesmente a igreja, o que a teologia chama de igreja triunfante. Nós cantamos aqui, eu canto, choro, levanto a mão, estou falando de mim mesmo, como se eu estivesse no céu. Acho isso aqui a coisa mais maravilhosa do mundo. Sinto-me fortalecido com as palavras, os cânticos, as orações, para que no momento das pauladas eu esteja incólume, firme, inabalável. Mas amanhã eu volto para o ringue, eu volto para o fronte de batalha, e a pergunta é: aonde estão as nossas armas de ataque? Aonde está a igreja militante, a igreja que marcha, e a igreja que não retrocede? Eu gosto do texto de Hebreus que diz assim: porque nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos os da fé, para a conservação da alma. Você está aí na manutenção, meu irmão. Eu sou cristão, vou para o céu, canto as musiquinhas do céu no domingo, ouço as histórias, no momento da dificuldade eu oro e peço oração e está tudo certo. Não, está tudo errado. O nosso general gritou no passado e grita hoje: posição de guerra, ataque, missão, constitui a vitória da igreja. É ordem. Nesse campo de guerra não existe neutralidade. Ou você está disposto a se defender em alguns momentos, mas para partir para o ataque, para que o mundo saiba que Cristo é o vitorioso e que Satanás já está derrotado, ou você é um mero, desculpe a franqueza, eu tenho que falar, um mero impostor, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo ressurreto, a ponto de te fazer mudar o curso da vida e dizer: eu estava indo para aquele lugar, eu tive um encontro com Cristo, eu volto, como Paulo na estrada de Damasco, ele estava indo perseguir os cristãos, encontrou Cristo e falou: eu volto agora, preciso falar para todo mundo quem é o vencedor nessa história. Ou você milita, cheio de cicatrizes de guerra no corpo, como um cristão, ou você é um impostor. Não existe neutralidade. Não existe cristianismo sem missão. O Apocalipse de João nos mostra Cristo chamando a igreja para entender a sua luta e partir para o ataque. A gente encontra isso claramente como uma ordem dada por ele aos seus escolhidos. As expressões que lemos no texto: um anjo forte que desce do céu, rosto como o sol, o arco-íris por cima da cabeça e rugindo como um leão, é ele. Na simbologia do Apocalipse é Cristo, que chega para a sua igreja e fala assim: vai, cumpra a missão. Você ainda, como lemos no texto, você ainda precisa profetizar. Só que ele fala de um livrinho. E que livrinho é esse? Olha a curiosidade, né? O livrinho que é doce na boca e no estômago ele é o quê? Da azia. Ele é amargo. O que isso significa? Simples. Isso é o evangelho, irmãos. É a simbologia do Apocalipse falando o que o evangelho representa para um cristão de verdade. Nós recebemos de Cristo a ordem para ir para o ataque. Nesse campo de guerra não podemos ficar cheios de mimimi, choramingando. A vida de um cristão aqui está complicada demais. Meu Deus, esse mundo está acabando, corram para as montanhas. Que isso? O cristão não pode viver assim. Pastor, no meu trabalho só tem gente que me oprime, que faz isso, faz aquilo outro. Campo de guerra, dias maus, um mundo obscurecido, como diz em Efésios, no entendimento, que não sabe que o vitorioso é Cristo e que o derrotado, esse dragão que está cuspindo fogo,
e chamuscando tanta gente na nossa geração. Lá no seu trabalho é assim, dentro da sua casa. Gente que é usada para te perturbar e você querendo fugir. Eu preciso das armas, eu preciso de uma bolha, preciso de uma redoma que me proteja. E Cristo está falando assim, vá para o ataque. Você tem uma espada na mão, Efésios capítulo 6, poderosa. A Bíblia diz que a espada do Espírito, que é a palavra, poderosa para dividir, diz aos Hebreus, juntas e medulas, alma e espírito. A coisa mais é poderosa para desintegrar um átomo, é poderosa para tudo. Foi dada a ordem, Cristo nos deu, falou, vai para o ataque. E a gente fica aí, choramingando. Nós estamos precisando fazer o que a Bíblia nos diz aqui. A voz de Jesus falando assim, pega o livrinho. E ela fala para fazer o que com o livrinho? Devora esse negócio. Eu não consigo concordar com a possibilidade de alguém se declarar cristão, a não ser que tenha menos de 12 anos. Adolescente é complicado, vamos pegar 15 anos para baixo. A não ser que tenha menos de 15 anos, que se diz cristã, que não lê os 4 evangelhos nessa vida. Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que provar o evangelho é doce, é uma alegria sem fim, é mel, tal. Tem gente que não gosta, né? Mas tá para nascer uma coisa agradável, textura, sabor como mel. Agora, partir para o ataque com ele, anunciá-lo, ele é gostoso, ele é saboroso na boca, mas no estômago ele é amargo. Porque a igreja que precisa militar, lutar pelo ideal cristão, sempre será desafiada, ridicularizada, oprimida, será pressionada. É difícil ir para o ataque, porque você vai ter que confrontar costumes desse mundo mau. É difícil no trabalho ter que se posicionar como uma pessoa honesta. É possível, é difícil na faculdade ter que se posicionar a favor da pureza sexual, num mundo onde a imundície, onde o esgoto sai dentro da casa da gente, na televisão, no computador, nos tablets, em qualquer lugar. Essa é a luta do cristão, que está na faculdade e tem que abrir o peito e falar assim, não tenho vergonha disso. E que consegue viver diante do desafio e de se afirmar como alguém que foi chamada por Cristo para anunciá-lo e para declarar a verdadeira vitória, que é a cruz. O diabo quis impedir a cruz o tempo inteiro. Se você me perguntar o que o diabo mais faz com a gente, com o cristão, o que ele está mais tentando fazer é tirar a cruz desse mundo. Ele propõe um cristianismo sem cruz. No dia que Pedro falou assim, Jesus falou, eu vou ser crucificado. O que Pedro falou? Dó. Mesmo que eu tenha que ser crucificado, o Senhor não vai ser crucificado. Jesus olhou para ele e falou assim, arreda Satanás. Não existe cristianismo sem cruz. É difícil ser um cristão e cumprir a missão, mas ele nos deu apenas a ordem, faça. E nos deu maravilhosas garantias. É um chamado, sabe de quem, meu irmão? Do Senhor do Universo. Quem estava aqui quando nós falamos sobre Apocalipse capítulo 5, lembra que João chorava porque ninguém podia abrir o livro e dar sentido para a história. Jesus pegou a história e fez assim com o livro, Vrá! Aí, estão querendo saber? Está aí. O choro de João foi interrompido. Sabe por quê? Porque o Senhor da história deu sentido para tudo. Louvado seja o nome dele por isso. E não é o Obama que está te chamando para uma missão. Foi o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Aquele que venceu tudo e deixou a cruz para que nesse campo de guerra nós declarássemos a sua vitória. É uma tarefa árdua, de grandes desafios. Jesus não nos deixa sem os alertas dos perigos que nós temos nessa jornada. O Evangelho sempre surgirá como uma contracultura desse mundo que está por aí. No mundo consumista e materialista, ele prega generosidade.
no mundo utilitário que nós vivemos, ele prega a abnegação, o sacrifício. Numa época onde é fácil, como já dizia lá acho que é Zygmunt Bauman, o nome do sociólogo, que falou sobre a modernidade líquida, ele diz assim: hoje o mundo, ele se relaciona tanto virtualmente, não é pela facilidade das conexões, não. É pela facilidade do quê? Das desconexões. Porque se alguém não te agradou, nós já inventamos uma palavra para fazer o que a gente quer. O que a gente faz? Deleta, exclui, apaga, rompe-se o vínculo. Viver nesse tempo é difícil, Jesus falou. As dificuldades aparecerão. E o capítulo 11 mostra isso através, sabe do quê? Da sedução cristã. Não é só luta e dificuldade. Sabe o que o inimigo faz? Ele seduz. E, gente, é a velha história da serpente. E olha que coisa legal que acontece no capítulo 11. Ele recebe lá uma vara, uma trena, e aí o anjo fala com ele assim: faz o seguinte, fera, mede só a parte de dentro. O pátio do lado de fora, a calçada lá, ó, não mede não, porque isso aí está para os gentios, está para o povo que não tem nada comigo. Eu quero medir os que estão aqui dentro, porque medindo esse povo, eu sei quem vai ser protegido na hora certa. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é pesado, hein? Os estudiosos nos ajudam na compreensão disso, dando-nos a ideia de que João foi orientado a não contabilizar no livro lá de Deus a cristandade, vou falar baixinho, hein? Nominal. Tem uma turma aí que se diz cristã, nominais, carregam o nome, a boca está perto, como diz Isaías, mas o coração está longe. É o mundanismo travestido. Vive como um cristão, mas sabe o que é na verdade? Um mundano. Gente com uma vida frouxa, desculpa a expressão, suja, com uma vida, desculpa de novo, porca. Nada compatível com os rios de água viva que fluiriam do interior de quem cresce. Aí a Bíblia diz assim: não mede esse pessoal não. Essa aí é a fé, a suposta fé, está ludibriando, seduzindo, enganando, mas que deixa todo mundo quietinho, na galeria, lá na calçada, ouve o culto, participa, compartilha versículo, faz de tudo, participa de evento, organiza coisa na igreja, mas me lembra, sabe o quê? O texto de Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus falou assim: não, no último dia, muita gente vai falar assim: Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio, falei em outras línguas, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, e Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que você fala de Cristo, não sendo um cristão autêntico? Como é que você fala que a graça te alcançou, que um rio de água limpa flui de dentro de você, se o que você tem dentro de você é quase que um esgoto? Não, apartai-vos de mim, vós que o que mesmo? Praticais a iniquidade. E o problema não é falar que conhece a Jesus, hein? Porque no último dia, e a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu o que? Não vos conheço. Você estava sendo medido no meio da cristandade nominal. Aquela galera que não tem coragem de falar para o amigo do lado no trabalho que quem venceu foi Cristo e quem perdeu foi o diabo. Pronto, simples assim. Gente que não tem coragem de trazer para o trabalho a cruz, porque corre riscos de ser estigmatizado. Mas eu não posso deixar de dizer que o mesmo João falou assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. O mesmo João falou assim: se o amor do mundo está dentro de você, o amor do Pai já não está. O problema do mundo é quando entra dentro da gente, não é dentro da igreja não.
esses valores que a gente carrega. A gente ama profissão, ama o dinheiro, ama os amigos, ama a aceitação social. A gente ama tudo que é do mundo, cara. E a Bíblia nos chama para ser soldados, simplesmente. Para não ser medido nessa turma aí do pátio externo. Gente que suporta as perseguições e não sucumbe à malandragem do mercado religioso, do mundo gospel, que te emociona, mas que não te chama para cumprir a missão. Que tipo de cristão você pensa que é? Que tipo de cristão eu penso que sou, se sou incapaz de falar sobre a grande vitória do Cordeiro diante desse dragão terrível que tem assustado tanta gente? Esse dragão seduz, sedução, perseguição. O capítulo 12 fala, sabe o quê? Que o diabo, ele não só faz isso, ele acusa. Ele acusa os homens diante de Deus. Ele acusa o caráter de Deus diante dos homens. Ele acusa os homens diante dos homens. Ele cria um clima de acusação e que trava a missão. E a gente fica com medo. Não, eu sou incapaz. Eu sou pecador, eu sou frágil. Eu não vou conseguir cumprir a missão. O chamado missionário da igreja militante, da igreja que tem que partir para a ofensiva, carrega finalmente, e eu encerro a minha fala, o selo da esperança no triunfo. Amém? Capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e porque mesmo em face da morte, o que aconteceu? Não amaram a própria vida. Sabe o que isso significa? Que o chamado do nosso general nesse campo de guerra é para não ficar choramingando pelos cantos, dizendo, nós somos perseguidos, sofredores e tudo mais. O chamado do Senhor é para militar, pregando o Evangelho e fazendo o que naquele tempo era comum os exércitos fazerem. Eles despojavam os inimigos. Sabe o que é despojar um inimigo? Esse exército aqui vai lutar contra o exército de cá. Parte para o ataque, vence, pega as riquezas desse rei e enriquece o seu próprio rei. Já entendeu, né? O que Jesus nos chamou para fazer? O bem mais precioso, tanto para Deus quanto para o diabo. Qual que é a riqueza? Tanto de Deus quanto para o diabo. A maior riqueza, o homem, o coração do homem, ambos os reinos em guerra, lutando pelo bem mais precioso, empreendendo todas as estratégias pelo bem mais precioso. Mas a Bíblia nos diz no capítulo 12 que a nossa vitória, ela está não nos nossos méritos, não é o quanto essa igreja vai crescer em seus tijolos, em influência cultural, em mídias, equipamentos, não é nada disso. A vitória está em despojar o inimigo, em ir lá nas trevas e tirar alguém de lá, saquear o inimigo. Você acha que é fácil lutar para despojar o inimigo, enquanto nós estamos aqui bonitinho, desfrutando a doçura do livrinho, o amargor no estômago ainda não nos acometeu, porque nós estamos cauterizados, sabe com o quê? Com uma vida mundana, seduzida. Nós estamos no pátio exterior, tranquilos aqui, enquanto os nossos irmãos, parentes, amigos, filhos, colegas de trabalho são propriedade exclusiva do reino das trevas. Termino te lembrando que o chamado do mestre, ouvi-lo para ir para o ataque,
é o suficiente para que a gente vá. Nós não podemos esquecer de quantos heróis deram suas vidas por esta causa. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. É partir para o ataque. Nesse campo de guerra, não tem zona neutra. Ataque, irmãos. Ataque. Vamos orar?